de número 17. Do verso 17 até o verso de número 30. Aleluia. Todos acharam aí? A palavra do Senhor nos diz assim: e disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a grito chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou as mesmas coisas. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Eu gostaria de dar um tema aqui, esse trecho da palavra de Deus que nós lemos, que é o seguinte tema: criados para vencer. Você pode repetir isso comigo? Criados para vencer. Mais uma vez: criados para vencer. Diga para o irmão que está ao seu lado: você foi criado para vencer. Deus te criou, diga para ele, para que você vença. Amém? No plano de Deus não existe derrota, irmãos, e nem derrotados. Deus não traçou um projeto de derrota para a vida de ninguém. Deus não formou ninguém, não criou ninguém para ser derrotado. Amém? Deus criou só vencedores. Repita comigo: Deus, bem forte, Deus me criou para vencer, porque Deus não criou nenhum derrotado. Eu sou vencedor. Aleluia. Você é vencedor, irmãos. Amém? Você é vencedor.
Mas talvez você ainda não saiba disso. Mas eu quero te dizer nessa noite, para a tua vida, que você é um vencedor sim. Amém? As derrotas que nós enfrentamos no nosso dia a dia não podem jamais fazer com que nós percamos a guerra. Amém? As derrotas que nós enfrentamos no nosso dia a dia não podem jamais fazer com que nós percamos a guerra. Amém? Essa semana eu estava meditando no maior time do Brasil, o Flamengo. Dez jogos sem vencer, irmãos. Dez jogos sem vencer. Aí essa semana ele ganhou. Aí todo mundo explodiu de alegria. A maior torcida do mundo. Amém, Oriel? Os corintianos ficam quietos aí. A maior torcida do mundo explodiu de alegria, irmãos. Aí eu fiquei analisando. Eu falei, caramba, como é que pode um negócio desse? O time perdeu 10 jogos. E agora ganhou um jogo. E essa vitória fez com que toda a torcida se mobilizasse em celebração, alegria. Eu falei, a vida do crente tem que ser assim. Talvez você venha perdendo, irmãos. Até hoje, a sua vida é só derrota. Até hoje, a sua vida é só fracasso. Mas deixa eu dizer algo para você, o campeonato não acabou não, viu, vascaínos? São paulinos, o Flamengo está voltando. Aleluia! E você pode dizer a mesma coisa, irmão, para os infernos. Talvez o diabo tentou contra a sua vida até hoje. Sabe por que ele tenta contra você? Sabe por que ele tenta contra você? Porque ele acredita mais que você é vencedor do que você mesmo. Diga para o irmão que está ao seu lado, o diabo acredita mais em você do que você mesmo. Por isso que ele tenta te impedir. Por isso que ele tenta fazer com que você retroceda. Por isso que ele tenta contra a tua vida a todo tempo. Sabe por quê? Porque ele sabe muito bem quem você é. Ele te conhece muito bem. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é mais do que vencedor. As derrotas que você teve até aqui e as derrotas que você ainda vai ter, diga para ele, não quer dizer que a guerra está perdida, diga para ele. A minha Bíblia diz que o justo, ainda que caia, ele não vai ficar prostrado. Que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. A minha Bíblia diz lá no livro de Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A minha Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. A minha Bíblia diz, o Evandro citou aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, você chorou a noite inteira, mas é tempo de alegria na tua vida. Aleluia! É tempo de alegria, irmãos. E aqui nesse trechinho da palavra de Deus que nós lemos, nesse trecho aqui de 1 Samuel capítulo 17, eu vejo 3 coisas importantes que definem se nós somos um vencedor ou não. 3 coisas importantes. Repita comigo, 3 coisas que definem a minha vida de vencedor. Aleluia! 3 coisas. E a primeira delas se encontra no versículo de número 11 do capítulo 17. A Bíblia diz assim: e ouvindo Saul e toda Israel o que Golias disse, temeram muito. Olha só, a forma de você ouvir as coisas, a sua audição, a sua maneira de ouvir,
Diga para o irmão que está ao seu lado, bata no ouvido dele assim com carinho. Cuidado. Diga para ele, cuidado de como você ouve as coisas. Coloque um filtro no teu ouvido, porque nem tudo que você ouve é do jeito que você está ouvindo. Amém? Nem tudo que você ouve é do jeito que você está ouvindo. Amém? Cuidado com o que você ouve. Dependendo da maneira que você ouvir, irmão, você pode se sentir derrotado antes das coisas acontecerem. Tem gente que só de ouvir já dá um medo tremendo. Ele entra em crise, entra em pânico, fica desesperado e já começa a retroceder. Sabe por quê? Porque ele ouviu de forma errada. A minha Bíblia diz lá no livro de Salmos, no capítulo de número 112, no versículo de número 7, que o justo não teme maus rumores. Diga para o irmão que está ao seu lado, não tenha medo das ameaças. Não tenha medo das ameaças. Saul, quando ouviu Golias ameaçava o povo de Israel, Saul teve medo. E todo Israel também temeram. Irmãos, o que tem de gente sendo derrotado pelaquilo que ouve, não é brincadeira. O que tem de gente dando ouvido àquilo que não presta, não é brincadeira. Mas Deus nesta noite te trouxe aqui para que você ouça que você é um vencedor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus vai te dar uma fé sobrenatural para que você vença. Diga para o irmão que está ao seu lado, cuidado com o seu ouvido. Aleluia. É um dos 5 sentidos, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. Segunda coisa que define a minha vitória é a minha visão. Faça assim, ó, no teu olho, a minha visão. A minha visão. Se define. A sua visão determina as suas vitórias. A sua visão define se você é um vencedor ou não. Olha só o que diz o versículo de número 24 do capítulo 17 de 1 Samuel. Tendo os israelitas, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temeram grandemente. Viram? Diga para o irmão que está ao seu lado, dê uma sacudida nele. Cuidado com a tua visão. Com a tua visão, irmãos. Tem gente que só consegue ver coisa ruim, irmãos. Tem gente que só consegue ver problema. Tem gente que quando ele abre os olhos de manhã, parece que tem uma nuvem negra em cima dele. E quando ele está andando na rua, parece que essa nuvem negra está na frente dele. Não é o pastor Henrique que está na frente dele, não, irmãos. É a visão ruim dele. Só consegue ver coisa ruim, irmãos. Nada está bom. Nunca nada está bom. É que nem o pastor Irineu falou aqui. Tem crente que hoje ele diz assim, estou na prova. Aí você pergunta para ele amanhã como é que está. Ele fala, estou na luta. Tu pergunta para ele no outro dia, ele fala, estou no deserto. Tu pergunta para ele no outro dia, ele diz assim, está tudo só tribulação. Nunca tem um dia bom, irmãos. Sabe por quê? O problema não está nos dias, porque a Bíblia diz que os dias são preparados por Deus para nós. Esse é o dia que o Senhor preparou para mim. O problema está na visão. Cuidado com a sua visão, irmãos. Saul e o exército de Israel viram segundo a aparência. Eles viram a espada de Golias. Eles viram o escudo de Golias. Eles viram a lança de Golias. Eles viram o tamanho de Golias. Eles viram a armadura de Golias. Porque viram segundo a aparência. Mas no capítulo 16, no versículo de número 7, a Bíblia diz assim, Samuel, Deus falando para Samuel, eu não vejo como vê os homens, Samuel.
O homem vê a aparência, mas eu vejo além da aparência. Diga para o irmão que está ao seu lado, tenha a visão de Deus. Mais uma vez, tenha a visão de Deus. Diga para ele. Tem uma sacudida nele aí, irmão. Puxa vida, sacode ele. Tenha a visão de Deus. Tem gente que tem uma visão tacanha, uma visão tão pequenina das coisas. E ele vive no diminutivo. O Deus dele é um Deus pequenininho. A bênção de Deus é uma bencinha, né? Agora quando ele fala do problema, é um problemão. Estou passando por uma luta terrível. Enche a boca para falar. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A luta que você passa é para que você cresça mais. A prova que você passa é para que você se aproxime mais de Deus. A dificuldade que você está passando não vai te matar, mas vai te aproximar mais de Deus e vai aperfeiçoar a sua fé. E você vai vencer para a glória do Senhor, porque Deus te predestinou para vencer. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: aquilo que não te mata, te fortalece. Aprendi com o pastor Valmir aqui. Aquilo que não te mata, te fortalece. Talvez você só está vendo problema, mas Deus te escolheu para vencer, querido e querida. Levanta a cabeça, levanta os seus olhos. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olhai para Ele e sede iluminado, e os vossos rostos não serão confundidos. Olhe para Jesus. O apóstolo Paulo diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Diga para o irmão que está ao seu lado: mude o foco. Mais uma vez, mude o foco. Olhe para Jesus. Sabe por que nós vivemos muito voltado para as coisas desse mundo, irmãos? Sabe por que nós estamos muito presos às coisas desse mundo? Porque nós não cremos em Jesus como Ele é. Quando nós passarmos a crer em Jesus como Ele é, irmãos, a nossa visão vai mudar, queridos. A forma de ver as coisas vai mudar, irmãos. Largue as coisas desse mundo. Diga para o irmão que está ao seu lado: largue as coisas desse mundo. Não fique amarrado às coisas desse mundo. Existem duas igrejas, irmãos. Existem duas igrejas na face da terra: a igreja da terra e a igreja do céu. A igreja da terra está ligada nas coisas desse mundo. A igreja do céu está ligada nas coisas do céu. Sabe o que a minha Bíblia diz? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que vêm da onde? Do alto. Diga para o irmão que está ao seu lado: lá no alto tem coisas maiores e melhores do que aqui embaixo. O que nós temos em Deus é muito maior e melhor do que o que nós não temos nessa terra. Agora, nós precisamos viver nessa dimensão. Senão nós vamos achar que o que tem nessa terra é melhor do que o que tem no céu. Muitos estão tão apegados às coisas dessa terra que estão falando: Jesus, não volta não. Não querem, nem pensam na volta de Jesus mais. Sabe por quê? Porque estão apegados. Graças a Deus, o Douglas leu aqui nesta noite Apocalipse 21. O último versículo que o Douglas leu diz assim: ao que vencer, repita comigo, ao que vencer, herdará todas as coisas. O céu é para vencedor, irmãos. E vencedor não vive preso às coisas desse mundo, não. Ele já se libertou das coisas desse mundo. Ele morreu para o mundo e nasceu para Deus. Morreu para o mundo e nasceu para Deus. Pastor, então não preciso mais trabalhar não, vagabundinho. Não estou falando isso. Não, precisa trabalhar sim. Pastor, eu não preciso mais sonhar, ter projeto. Não, irmão, não estou falando isso. Eu estou falando que as coisas desse mundo não devem tomar lugar no teu coração a ponto de te consumir e você se esquecer das coisas do mundo vindouro. É isso que eu estou falando.
Porque tem muita gente que está tão apegada às coisas desse mundo que se esquece até de Deus. Só lembra de Deus quando é para pedir alguma coisa. Amém? Se eu mandasse os irmãos fechar os olhos aqui na hora da adoração que o louvor estava cantando e falasse assim: irmão, grita o que você quer, grita o que você precisa. Ia ser a maior gritaria aqui: Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero uma casa, eu quero um trabalho novo, eu quero um esposo. Graças a Deus a Cuca já está com esposo. Aí eu quero Jesus. Osman, nome diferente, né? Deus mandou até com nome diferente. Ora, irmã Mirta, ora, está em tempo ainda. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: se desligue da terra e se ligue no céu. O que tem aqui é passageiro. Diga para ele: o que tem aqui é passageiro. Talvez você está querendo enricar na terra, quando você deveria querer enricar no céu. Porque o que adianta você ser o homem mais rico do cemitério? O que adianta? Está lá uma lápide bonita, uma casinha no cemitério. O que adianta, irmão? E depois que morrer não tem mais jeito não, irmão. Jesus disse: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas juntai tesouro no céu, onde o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem pode tocar, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado: o céu é uma realidade. Agora fale para ele assim: você vai morrer. É verdade. Você não está falando uma mentira não, irmãos. Todos nós que estamos aqui vamos morrer um dia. Agora pergunta para ele: você está preparado? Porque lá no céu não vai entrar qualquer bagulho não, irmão. Não entra de qualquer jeito não. Não, queridinho, não, queridinha. Lá no céu não entra de qualquer jeito não. Só entra quem vive ligado nele, ó. Para entrar no céu você tem que aprender a voar, irmão. Você tem que aprender a ser águia. Se você não for águia em Cristo Jesus, você vai ficar na terra. Mas era tão bonzinho, não fumava, não bebia, não cheirava. Ele era tão bonzinho, não adulterava e tal. Mas se não aceitar Jesus, não vai para o céu. Jesus é a águia que vai vir buscar a sua igreja e vai levar para o céu. Só Ele pode nos levar para o céu. Não é pelos seus atos de justiça que você vai para o céu, irmãos. Porque a minha Bíblia diz que os nossos atos de justiça, aquilo que eu faço julgando ser bom, é como trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. É a Bíblia que diz, não é eu não. É a Bíblia que ensina assim, não é eu que ensino não. Sabe como você vai para o céu? Crendo e obedecendo a Jesus Cristo de Nazaré. Diga para o irmão que está ao seu lado: é crendo e obedecendo. Não basta só crer, diga para ele. É preciso crer e obedecer. Porque crer, diga para ele, todo mundo crê. Todo mundo, irmão. Você acha que todo mundo vai para o céu? Você acha que todo mundo vai para o céu? Se todo mundo fosse para o céu, não precisava Jesus vir morrer na cruz. Todo mundo já vai para o céu do jeito que está. Amém ou não amém? Jesus morreu na cruz para que aqueles que creem nele alcancem a vida eterna. Está na Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está na Bíblia. Ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu a não ser por Jesus Cristo, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado, viu, querido? É crendo, diga para ele, e obedecendo. Aleluia. Cuidado com a tua visão, amado. Cuidado. Guarde a tua visão. É possível ver além dos muros que estão diante de você. É possível ver além dos problemas que estão à sua frente. É possível. Diga para o irmão que está ao seu lado: é possível ver além dos muros. Talvez o diabo tenha posto muralhas na tua frente. São muralhas enormes, gigantes enormes,
que talvez é intranspasável ou intransponível. Mas Jesus Cristo te dá uma visão além do alcance. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 18. É necessário que unja os seus olhos com colírio para que veja. Um colírio santo que vai te fazer ver além dos muros. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te dá uma visão além do alcance hoje. Aleluia. Thundercast. Visão de Thundercast. Era o desenho. Dai-me uma visão além do alcance. Aí o personagem do desenho ganhava aquela visão. A nossa oração deve ser assim, irmãos: Senhor, dai-me uma visão além do alcance. Abre os meus olhos para que eu veja. Pode orar assim, irmãos, porque Elias orou, Elias ou Eliseu, não me lembro quem, orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi. Deus abriu os olhos. Deus pode abrir os seus olhos para que você veja além. Diga para o irmão que está ao seu lado: a sua visão determina se você é um vencedor ou não. Aleluia. Terceira, a forma de agir. Repita comigo: a forma de agir. Minhas ações determinam as minhas vitórias, irmãos. A minha maneira de agir determina se eu sou um vencedor ou não. Versículo de número 24. Olha só o que a Bíblia diz aí. Versículo de número 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam, corriam. Olha só o que eles faziam: fugiam, corriam, se intimidavam. O que tem de gente que vive correndo, irmão, desesperado do problema. Não tem ação, irmão. Está neutralizado, paralisado. As coisas estão acontecendo ao redor dele. Ele está: oh, meu Deus, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu não sei se eu faço, se eu não faço. Eu não sei se eu beijo, se eu não beijo. Eu não sei se eu abraço, se eu não abraço. Irmãos, Deus te chamou para que você tenha atos de fé, atos de coragem. Deus te chamou para que você faça proeza. Enquanto nós não agirmos, Deus não faz. Vou repetir para os irmãos darem um glória a Deus. Enquanto nós não agirmos, Deus não faz. Diga para o irmão que está ao seu lado: você quer que Deus faça? Você precisa agir. Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Dê uma sacudida nele e diga para ele assim: tome uma atitude. Eu lembro-me uma vez, quando a igreja era lá no outro templo, uma jovem veio pedir para que eu orasse por ela. Ela e a mãe. Aliás, eu fui na casa delas para orar por elas. Ela e a mãe e a família reunida na casa, orei. Ela falou: ô pastor, ora para mim, para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Lembra disso, pastora? Ora para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Eu falei: amém. Levantei um clamor: Senhor, falei em línguas estranhas. Abre uma porta de emprego para essa mulher. Jesus, o Senhor é dono do ouro e da prata. Todas as coisas estão em suas mãos. Depois daquela oração, a mulher sumiu da igreja. Eu falei: ih, Jesus, o que houve? Passou mais ou menos uns 15 dias, eu fui lá de novo. Eu falei: mas o que houve? Você sumiu da igreja? Aí a mãe dela estava na sala. Eu perguntei: o que houve? Ela falou: não, o Senhor disse que Deus ia abrir uma porta de emprego para mim. Deus não abriu porta de emprego nenhum. Eu fiquei decepcionada com Deus. Aí a mãe dela olhou para a cara dela assim e falou assim: mas você não foi em busca de emprego. Aí eu perguntei para ela: você não levou currículo em lugar nenhum, não? Ela falou: não. Aí a mãe gritou lá do outro lado: pastor, e o telefone aqui em casa está cortado, não liga nem recebe. Eu falei: quanto tempo o telefone está cortado? 60 dias. Eu falei: Via,
Vem aqui que eu vou te dizer uma coisa. Deus não faz se você não agir, querida. O segredo de Deus fazer está nas suas ações. Não adianta você dizer assim, tudo está na mão de Deus. Mentira de Satanás, está te enganando. Nem tudo está na mão de Deus. Existem coisas que Deus atribuiu responsabilidade a você, para que você faça. Diga para o irmão que está ao seu lado, vai ter com a formiga, preguiçoso. Estou brincando, diga para ele assim, age. Se você não agir, Deus não vai fazer. Ação, irmãos. Eles fugiram, se intimidaram. Viste aquele homem que subiu? Disse os israelitas. Mas agora nós vamos ver as atitudes de um vencedor. Repita comigo, atitudes minhas. São as minhas atitudes agora. Sacuda o irmão que está ao seu lado. Agora você vai ver as minhas atitudes. Atitudes de Davi, irmãos. Davi viu a mesma coisa que os israelitas e Saul viram. Mas Davi era vencedor. Reagiu de forma diferente. Ao ouvir Golias, sabe o que Davi disse? Davi não fugiu não. Davi disse assim, quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do Deus vivo? Quem é ele? Ele é grande, mas não é dois. Diga para o problema que está diante de você, quem é você para se levantar contra mim? Incircunciso não tem aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Repita comigo, eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus me torna vencedor. Aleluia. Diga para os infernos ouvir, eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus me faz vencedor. Aleluia. Davi estava dizendo isso. Ele é incircunciso, ele não tem aliança. Eu tenho aliança. Como é que ele está ameaçando a mim? Quem é ele para me ameaçar? Quem é Satanás para te ameaçar, rapaz? Quem é? A Bíblia diz que o lugar dele é debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 19 diz: e o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. O único lugar que o diabo deve ter na tua vida é debaixo dos teus pés. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo. Porque ele já está vencido e derrotado. Na cruz ele foi vencido. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A minha Bíblia diz, e eu gosto de citar isso, que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Diga para o irmão que está ao seu lado, você é de Deus? Ou você é meia boca? Meio de Deus e meio de Satanás? Pergunta para ele, porque às vezes ele bebe, às vezes ele fuma, às vezes ele se droga, às vezes ele se prostitui, achando que é de Deus. Deus nada, isso aí é de Satanás, irmão, são obras do maligno, está na Bíblia. É verdade, irmãos, bebedice, glutonaria, né, adultério, prostituição, está aqui na Bíblia. É a Bíblia que diz, não é um pastor nem igreja evangélica não, é a Bíblia que diz, irmãos, é a Bíblia, é a autoridade máxima, é o nosso livro de fé e prática. Mas Deus te trouxe aqui hoje para que você seja liberto, porque você é escolhido de Deus, e quem Deus escolhe, Deus muda a história dele. Mas você precisa tomar uma decisão. Davi ouviu as mesmas coisas e reagiu de forma diferente. Diga para o irmão que está ao seu lado, reaja de forma diferente. A força não está em você, diga para ele. A força não estava em Davi. Ele diz aqui, tu vens a mim com espada, com escudo e com lança. Você é grande, mas não é dois. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tu tem afrontado. Ninguém resiste ao Senhor. Não existe ninguém mais poderoso do que Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, Deus é poderoso. Você com Deus é mais. Diga para ele. Não existe exército maior do que quem está com Deus.
nem mais forte. Você com Deus é mais. Davi viu as mesmas coisas. Ao ver, não viu a aparência. Davi, ao ver o problema, o tamanho do problema, Golias, ele não viu a aparência. Ele viu além. Isso é visão de vencedor, querido. Ele está passando pela luta, ele passa pela luta dando glória a Deus. Ele ainda canta o Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Não está nem aí para a luta, irmãos. Aí chega uma hora que o diabo não aguenta mais. O diabo fala assim, eu não aguento com esse camarada. Porque é luta, problema, dificuldade. Ele continua glorificando ao Senhor. Sabe por que ele não vê segundo aquilo que está diante dos olhos dele? Ele vê de forma diferente. Ele vê além. Ele tem uma visão além do alcance. Eu digo para alguns irmãos que eu já vi esse templo aqui pronto, antes dele estar pronto. Eu já vi esse prédio antes de nós termos. Quem está comigo há muito tempo sabe disso, que eu já falava isso, porque eu já via. Eu já vi o púlpito aqui no lugar onde que ele é, da forma que ele é, antes de estar pronto. E não estou falando mentira não, estou falando verdade. Eu vi a cor da igreja do jeito que ela é, antes dela existir. Quem tá comigo há muito tempo sabe disso. Aí veio um arquiteto, desenhou tudo diferente. Eu falei, não é esse o projeto. Assim a convergência, não sei o que. Eu falei, não é esse o projeto. O projeto é diferente. Não, se não for assim eu não trabalho. Tá bom, pode ir embora, querido. Não tem problema não. Aí fiz de outra forma. Quando ele entrou aqui na inauguração, ele falou, rapaz, quem foi o arquiteto? Quem foi que desenhou para você? Você me traiu. Eu falei, não, querido, Jesus Cristo de Nazaré fez a planta e me entregou na minha mão. Eu já tinha visto pronta. Diga para o irmão que está ao seu lado, se veja, se visualize com a bênção antes de ela existir. É possível isso, irmãos? A Cuca viu o louro, o ruivo, antes dele existir, irmãos. Ela falou, agora o pastor não vai pegar mais no meu pé. Ah, se ferrou. Viu antes de existir, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado, veja aí o Flamengo ganhando, sendo campeão carioca, no brasileiro de novo, perdão, antes de acontecer, irmão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam exterminadas, eu todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor é a força da minha vida. Só se alegra antes da bênção quem tem certeza da bênção. Só se alegra antes da vitória quem tem certeza da vitória. Diga para o irmão que está ao seu lado, você tem certeza? Fala para ele, dá um sorriso aí. A Bíblia diz que aprove a Deus dar-nos todo esse mundo por herança. Você é dono de tudo, irmãos. Você é dono de tudo, é porque você ainda não tomou posse. Quando você tomar posse de tudo, sabe o que vai acontecer? Você vai entender o projeto de Deus para a sua vida. Tudo. Repita comigo, tudo. Tudo é tudo? É tudo. Davi agiu, irmãos. Davi não ficou engessado como Saul e os israelitas. Ele agiu. Ele correu em direção a Golias. Corra em direção ao teu problema, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado, corra em direção ao teu problema. Porque atrás do teu problema tem uma vitória maior do que ele. Sabe por que muitas pessoas não estão obtendo a vitória? Sabe por quê? Porque eles estão correndo dos problemas. A vitória está por trás do problema. Quando você transpassar o problema, tem um trono para você, querido. Davi venceu Golias, correu em direção a Golias, e Deus colocou ele sentado no trono de Israel. Foi um dos reis mais expressivos da Bíblia. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, está com medo do problema? Pergunta para ele. Então você está com medo da vitória. Quem tem medo de problema, tem medo de luta, tem medo de vitória, irmãos.
Não existe conquista sem persistência. Não existe vitória sem luta. Não existe sonhos realizados sem trabalho. E não existe crescimento sem preparo. Não tem como. Você quer ser vitorioso? Diga para o irmão que está ao seu lado. Você quer ser vitorioso? Mas vitorioso de quê se você não está guerreando? Só é vitorioso quem está na guerra, irmão. Só é vitorioso quem enfrenta a batalha. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não enfrente a batalha sozinho. Diga para o irmão que está ao seu lado. Não vá sozinho, não. Não vá, não coloca o peito sozinho, não. Eles estão de metralhadora lá. Os infernos vêm de metranca, irmão. Tem que tomar cuidado. A R15, eles dão um tiro de R15. O diabo trabalha bem. Não trabalha mal, não. Mas Deus vem com um canhão. Quando Deus atira, 1000 demônios caindo para tudo quanto é lado. Porque a minha Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga para o irmão que está ao seu lado: é de canhão que Deus dá. É de bomba atômica que Deus dá. É de bomba atômica, irmão. Não tem jeito, não. Deus te escolheu para vencer. Diga para ele: Deus te escolheu para vencer. Se coloca de pé. É interessante que os teus adversários, que aqueles que se levantaram contra você, aqueles que dizem que você não vai vencer, que você não vai vencer, aqueles que dizem assim: você não vai conquistar, aqueles que estão dizendo que você não vai conseguir, aqueles que estão dizendo que você é um derrotado, que você é um fracassado, como Eliabe tentou impedir Davi de alcançar a vitória. Davi só alcançaria a vitória através da guerra. Eliabe tentou impedir Davi. Está cheio de Eliabe na tua vida tentando te impedir. Mas quando você vencer, os seus inimigos vão ser obrigados a celebrar a sua vitória. Davi venceu. E o primeiro a dizer: olha lá, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão, Davi é meu irmão, foi Eliabe, que era o irmão mais velho. Irmãos, fazia 40 dias que Golias subia todos os dias para afrontar Israel. 40 dias, todos os dias. Davi subia, Golias subia, afrontava Israel e não tinha ninguém que enfrentasse Golias. 40 dias. Talvez você está sendo ameaçado por muito mais tempo. Talvez estão dizendo que você vai cair. Talvez estão dizendo que você não vai conseguir. Talvez estão dizendo que você não vai permanecer. Talvez estão dizendo que você não vai vencer. Talvez foi teu pai, tua mãe disse que você é um fracassado. Eu não sei quem está te dizendo, mas deixa eu dizer algo para você. Deus libera uma palavra de vitória hoje. Você vai vencer, você vai romper, você vai conseguir. E os seus inimigos vão ter que celebrar a sua vitória. Vão ter que dizer assim: ele é vencedor, ele conseguiu, aquele cara é tremendo, ele é diferente. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está reinando lá fora. Sai desse lugar correndo como Davi. Vem aqui na frente, eu quero orar com você em nome de Jesus. Sai desse lugar, eu quero orar contigo. Meu Jesus, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o meu coração obedecerei. Obedeça a voz do Senhor. Sai desse lugar, vem aqui. Deus quer te curar. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Sem Jesus nós não venceremos, queridos. Sem Jesus nós não venceremos. Leva onde eu posso ouvir. A Bíblia diz que nós temos que ter atitude. Tome uma atitude hoje. Saia do seu lugar. Leva onde eu posso ouvir.